Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindo à Escola Ratzinger. Vamos continuar, conforme o prometido, o nosso trabalho de divulgação do nosso amado Papa Emérito Bento XVI. E se não for amado ainda, vamos aprender a amá-lo aqui no nosso canal, no nosso trabalho, porque quem deixa os preconceitos de lado pode enriquecer-se tremendamente com a teologia e o magistério deste grande teólogo, deste grande Papa do século 20 e 21, né? Veja, hoje se fala tanto em crise da igreja. A igreja está em crise, quais são as suas causas? Recentemente, aqui pela Escola Ratzinger, eu editei na nossa primeira campanha este livro aqui, Relatórios sobre a Fé. Ele foi publicado no Brasil, anteriormente, em 1984, 85, temos a mesma idade, né? O livro e eu, como A Fé em Crise. Aqui você pode ver bem o cardeal Ratzinger, jovenzinho, e o jornalista e apologeta italiano Vittorio Messori. Eu fiz a campanha e o livro já começou a ser disseminado pelo Brasil. Eu fiz alguns trabalhos de divulgação, mas eu quero agora, sistematicamente, apresentar para vocês cada um dos capítulos e fazer relações com outros livros de Bento XVI. Se você olhar com atenção, aqui embaixo na descrição deste vídeo, nós temos o link para a compra do livro. Então, se você gosta do Bento XVI, não basta compartilhar a foto dele nas redes sociais, você tem que lê-lo. Se você diz que gosta de um autor, pelo menos leia-o para que alguém saiba que você tem referências sobre ele. E muitos me perguntam, professor, como eu começo? Como que eu avanço nesses primeiros passos dentro do pensamento de Bento XVI? Veja, há muitos caminhos, há muitas portas de entrada. Mas, se você também quiser ajudar o nosso apostolado, você pode comprar pelo nosso link o livro O Relatório sobre a Fé. Você pode olhar, o livro ficou muito bonito, veja aqui como é que está a capa. Olha a serenidade com que Bento XVI nos olha. 1984, auge dos debates sobre a teologia da libertação, véspera do sínodo de 1985, pelos 20 anos de conclusão do Vaticano II. Fui eu que escrevi a contracapa. O cardeal Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, aceitou o convite do jornalista Vittorio Messori para um diálogo sincero, na forma de livre entrevista sobre os rumos que a Igreja Católica tomou depois do concílio. Era o projeto, abro aspas aqui, segundo o entrevistador, sobre a ruptura do silêncio secular do responsável pelo órgão que tinha levado o nome de Santo Ofício, uma novidade histórica. Recebido de forma clamorosa e hostil, acusado de pessimista, ele é, na verdade, um livro corajoso, direto e crítico. 13 capítulos que tratam da interpretação e da recepção do Vaticano II, que falam da crise de fé contemporânea, mas também de esperança, da verdadeira reforma e da salvação que só pode vir de Jesus Cristo. Este livro, como a própria descrição que eu acabei de ler nos diz, ele passou por muitas contestações, eu vou apresentar para vocês depois. No Brasil, inclusive, houve um grande problema para publicá-lo. Muitas editoras católicas consolidadas não quiseram fazê-lo, tanto que foi publicado pela EPU, Editora Pedagógica Universitária. A tradução é do padre Fernando José Guimarães, que hoje é o arcebispo militar emérito do Brasil, se bem me recordo, que nos cedeu a tradução. Eu fiz uma grande revisão, cotejando com outras edições, então podemos dizer que este é um texto com tradução revisada. E aqui está, nesse livro tão contestado, considerado pessimista, que determinou as discussões do sínodo de 1985, tanto que alguns dizem que foi o cardeal de Bruxelas, Daniels,
Outros vão dizer que foi o porta-voz Navarro Valls que disse: este não é um sínodo sobre um livro, mas sobre um concílio, porque era o sínodo de comemoração dos 20 anos de conclusão do Vaticano II. Esse livro, ele desnuda, ele faz um diagnóstico de toda a vida da igreja no pós-concílio. O primeiro capítulo é sobre a biografia de Ratzinger, um pouco assim sobre aspectos biográficos de Ratzinger. Depois temos os capítulos seguintes sobre o concílio, sobre a ideia de igreja que subjazia, né, esse período pós-conciliar, a identidade do padre e dos bispos, as conferências episcopais, o problema da catequese, uma catequese fragmentada que não está mais preocupada com os conteúdos da fé. E essa é uma das motivações também desse nosso canal, hein? É voltar às fontes, aos conteúdos basilares da nossa fé. O drama da moral, a questão de Nossa Senhora, da mulher, o problema da espiritualidade, a relação entre fé e corporeidade, fé e mundo. O capítulo 9 sobre liturgia, que reacendeu aquele debate sobre a missa que todos chamam de tridentina, a orientação do padre voltada para o altar, para o oriente, não para a assembleia. Depois o capítulo 10, né, os capítulos seguintes, sobre escatologia, sobre o demônio, sobre ecumenismo, e o capítulo 12 sobre libertação. Alguns trechos desta obra foram publicados numa revista chamada Jesus e eles suscitaram muita polêmica. Então o livro já foi recebido com muita exaltação porque parecia a posição oficial da igreja sobre a teologia da libertação. E logo depois vem a instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação que dá a posição oficial da igreja, que não é esta. Mas essa é a posição do cardeal Ratzinger. E por fim, o tema da missão. Então, se você quer aprofundar o pensamento de Bento XVI, dar os primeiros passos, eu quero te acompanhar. Não deixe de seguir o nosso canal aqui no YouTube. Nós faremos agora uma série de vídeos sobre cada capítulo, como eu disse, e não deixe de divulgar este vídeo, compartilhe, curta, porque isso ajuda a espalhar o nosso conteúdo e, acima de tudo, eu sempre digo nas palestras, se você aqui é um defensor da família tradicional brasileira, defenda a minha, ajude a minha, aqui, né, o leitinho das crianças, comprando o relatório sobre a fé, dê de presente, compre para deixar em casa se for o caso, mas compre para ler, dê para o seu pároco, ele vai ficar muito feliz, dê de presente para um seminarista que vai adorar, e assim nós vamos ajudando pouquinho a pouquinho a renovar a igreja dentro das nossas possibilidades e corrigir os rumos dessa crise, inspirados em ninguém mais, ninguém menos do que o nosso amado Joseph Ratzinger, Bento XVI. Então, até a próxima. Chi crede non è mai solo, non lo è nella vita neanche nella morte.